Essa é a primeira aula de uma nova playlist de Programando para a Web, cheia de recomendações de como usar as tecnologias da internet de maneira correta. Então, essa playlist vai tratar de muita coisa nesse campo. Vai ser bom para gente que prospecta software, vai ser bom para gerente que escolhe as suas linguagens, as suas equipes e a tendência de pesquisas de softwares também do seu departamento. Bem, aqui nós iniciamos 4 séries de comentários genéricos e 2 comentários específicos. Vamos ao primeiro comentário genérico. Esse aqui vale para os... Bem, aqui nós iniciamos 4 séries de comentários genéricos e 2 comentários específicos. Vamos ao primeiro comentário genérico. Esse aqui vale para os ambientes de desenvolvimento em termos de linguagem de programação e banco de dados. Ao escolher linguagem de programação e banco de dados, vocês têm que ver, em primeiríssimo lugar, a facilidade na aprendizagem. O material humano que está saindo das universidades, mesmo de ciência da computação, está deixando muito a dever. Então, você tem que pegar alguma linguagem, né, nas escolhas, né, linguagens de script, banco de dados, aqueles mais fáceis de mexer. Apesar da evolução das interfaces visuais, você tem que se preocupar com isso. Aqueles que serão de mais fácil aprendizagem. Depois, ligado a isso, a disponibilidade de documentação. Por quê? Se você tiver muita documentação, você vai facilitar esse fator aí de facilidade na aprendizagem. Tem exemplos assim quase prontos ou aplicações inteiras às vezes. Então você pode simplesmente mandar o pessoal consultar aquilo. Olha, pega um projeto semelhante e melhora ele. Depois o fator open source. Ele se liga, ele provoca disponibilidade de documentação e ele envolve facilidade na aprendizagem. Porque quanto mais open source, mais gente envolvida. E isso é o quarto fator aqui. O porte da comunidade envolvida. Além do que, os softwares open source têm pessoas trabalhando neles que são extremamente assim solícitas, né, em colocar aquilo que elas aprenderam, os projetos que elas fizeram, os plugins que elas desenvolveram, extensões, módulos, qualquer coisa assim, eles colocam livremente na internet. Então, a comunidade envolvida e o tamanho dela é muito importante. Depois vem a natureza da licença do software, que se liga a todos esses fatores anteriores aí. Se ele for open source, você tem todas essas vantagens. Tem o open source, tem licenças GPL, tem Creative Commons. Todos esses fazem um bloco aqui de 5 fatores de alta favorabilidade para você escolher um software. Depois, disponibilidade para ambientes operacionais Windows, Linux. Tá? Isso é muito importante. O software tem que ser compatível com as duas plataformas. É o caso do que foi Java, hoje o Kotlin também, Node.js, PHP, todos estão sendo portados para as duas plataformas. Eles estão se preocupando muito com isso. Apenas a plataforma que fica segregada é a do Mac OS, mas não estamos tratando dela porque não consideramos nem de longe colocar aqui como um fator para escolha de ambiente, né? Alguma coisa que venha do Macintosh, tá? Porque é um equipamento caro e são aplicações também caras. Disponibilidade de conexão aos bancos de dados. Você tem que escolher um banco de dados que aceite todos esses conectores e você tem que escolher linguagens que tenham plugins, extensões, módulos para esses tipos de acesso. O PDO aqui trata-se do tipo de extensão para conexão no PHP. Ele é muito bom, ele repetiu tudo que tinha nos ODBCs, inclusive usa ODBC como uma camada também. Depois,
você espera que os drives, esses plugins ou métodos de acesso a banco, também sejam open source. Tem casos aí, por exemplo, Microsoft Access. Eles não desenvolveram nenhum plugin específico ou método de acesso para um monte de linguagens que estão aí. Se a linguagem não tiver ODBC, adeus, né? Então você não consegue acesso. O PDO consegue acesso a ele. Mas, por exemplo, a JDBC é negativo. Tanto é que eles tiveram que fazer o MDB Tools para o Linux. Mas o Access aí foi um verdadeiro fracasso em termos de se manter no mercado. Eu usei ele muitos anos, mas realmente a Microsoft pisou na bola, deveria ter transformado ele num open source, assim como aconteceu com o Basic for Android. Eles viram que todos os outros produtos estavam vencendo eles, então fizeram uma comunidade para fazer um incentivo dele. Você pode baixar hoje e utilizar. Inclusive teremos playlists dele aqui no canal. Depois, o seu banco de dados e a sua linguagem tem que aceitar e manipular os bancos via SQL. Exceção agora para alguns bancos no SQL que estão surgindo, como o MongoDB, porque o conceito da web em termos de APIs, hoje, REST APIs, está possibilitando que você esqueça um pouco disso. Além do que, houve por causa das chaves, tanto de acesso via URLs, quanto do próprio banco, ele tem uma tag conteúdo, né, característica dos bancos no SQL, facilitou que você possa esquecer um pouco do SQL. Mas ainda nesses anos 2022, 2023 que nós estamos, é aconselhável de vocês escolherem uma solução aí ainda SQL e irem estudando as NoSQLs. Bem, vamos ao segundo grupo de fatores e agora um fator importantíssimo, né? Quem já mexeu muito com linguagens de script para web vai entender o que eu estou falando. Disponibilidade de meios de include dinâmicos. A linguagem em que eu vejo isso ser realizado de forma eficiente é o PHP. Nem JSP, os includes deles são estáticos. Você ter include dinâmico é um ganho muito violento, tá? Porque você importa aquele módulo exato que serve à sua aplicação ali, que serve para aquele script, na medida. Nem a linguagem C, nem o C# não possibilitam o include dinâmico. Então, esse é um forte fator para se adotar o PHP. Além disso, a linguagem que você adotar tem que ter pelo menos essas funções de string assemelhadas. Aqui eu dei o nome dos termos mais comuns. Ter split, em algumas linguagens é explode, já foi também scatter, que é você partir um determinado conteúdo string nos seus separadores. Hoje, em época de Power BI, em época de CSV, é importantíssimo ter o comando split no hall de instruções de string, no hall de métodos de string da sua linguagem. Join também, que em algumas linguagens é o concat, chega a se fazer às vezes a concatenação via o sinal de mais, né? Ou seja, adição, só que isso por vezes dá muita confusão. Você pensa que está somando dois conteúdos, os seus valores numéricos, que no entanto estão sob a forma string, ele pega e concatena para vocês. Isso é um ponto negativo. Por isso que, novamente, a linguagem PHP ela substituiu o mais de concatenação por um pontinho. A concatenação de strings é feita com um pontinho. As strings também devem ter possibilidade de indexação caractere a caractere. Isso é muito importante. Deve ter a função substring, uma função val ou value, para que você transforme uma expressão que vem, uma string que contém uma equação
ou um produto, uma soma, né? Ele vai, calcula lá dentro, né? Transforma realmente em uma fórmula como se fosse externa, faz a operação e te devolve o resultado. Isso é muito importante. E também deve ter instrução de replace. Hoje em dia, isso é fundamental. E vamos colocar mais uma coisa aqui, que são as expressões regulares, conhecidas popularmente aí como regex. Vocês vão ver aí isso aí nas linguagens. Os arrays também, quando você observar, tem que ter sorte. Hoje em dia não dá para viver com uma linguagem que o array não tenha o método sorte. Ele também tem que ter formas de somar valores de dois arrays de forma fácil, sem você ter que fazer um loop. Tem que ter instrução de replace também de valores, tá? Dentro dos arrays. Tem que ter um modo que permita a iteração, a semelhança do for in, né? Você tem um objeto e você pega item a item. E tem que ter, óbvio, a função de deleção. Além disso, tem que ter módulos para conexão e manipulação de bancos de dados. Tem que ter alguma forma de acesso, por exemplo, ODBC, PDO, ADO, lá dentro da linguagem e de forma fácil, que você não precise ficar criando os objetos externos, por exemplo, muita coisa da Microsoft, você tem que criar o objeto externo, ActiveX. Isso é uma chatice, já passou o tempo de uma coisa desse tipo. E o último critério dessa série aqui, facilidade de construção de CRUDs genéricos. Não estão falando do CRUD para uma tabela específica, não. Estou falando de CRUD genérico, aquele que você alimenta, hoje em dia você pode já dizer, com um array ou objeto JSON, tá? Ele lê um objeto JSON e lá dentro estão todas as propriedades dos campos que você quer em uma view. Ele trata de uma view. Isso é altamente exigível hoje. Se você começa a fazer o CRUD em uma determinada linguagem, né, e ver se aplica aos bancos de dados, aí você vê que uma linguagem você está custando a fazer, você está tendo que fazer muita gambiarra, abandona. O CRUD, ele deve ser algo feito com muita facilidade em uma linguagem. O ASP faz, o PHP faz, o JSP é uma enorme dificuldade, já abandonaria de cara. E o ASP perde pelo seguinte, como ele não tem include genérico, ele não consegue fazer o CRUD genérico com facilidade, não. Toda vez você tem que atrelar a ele a engine para aquela tabela. Você não consegue indeterminar do jeito que essa exigência aqui reza. Bem, terceiro grupo de fatores. Disponibilidade de funções para manipulação do SMTP, protocolo, né, SMTP e do MAP. Isso aí para manipular e-mail. Hoje que você tem transações, né, bancárias, que você envia uma mensagem para o cliente, assim como Uber também, e programas de ticket, protocolo, em que você termina alguma coisa e tem que mandar um e-mail, isso aí é fundamental. Aí vale uma crítica aos softwares Microsoft, em que você tem que descobrir qual é o objeto que manipula e-mail, ou comprar um. Durante anos nós usamos o Persits Mail Sender, e a parte gratuita dele, assim, era básico. Mandava apenas o corpo do e-mail e com uma certa gambiarra mandava anexos também. Não tinha mais nenhuma manipulação. Para ter as manipulações melhores, você tinha que pagar. Coisa parecida nós temos para disponibilidade de funções de upload. Se não for fácil de escrever, se tiver que colocar objeto, né, carregar um objeto, aí começar a usar método, descartem a linguagem. Não serve. Upload também tem que ser uma coisa que você faz com 3, 4 linhas de programação numa linguagem. Disponibilidade daquela linguagem nos provedores e serviços cloud. Falou que não tem, a gente não tem essa linguagem, vamos supor, Python. Graças a Deus todos colocaram porque
como muitos provedores são Linux, né, colocaram Python. Mas, por exemplo, ele fala com você assim, nós não temos suporte a Node.js. Hoje é fundamental você ter o Node.js no seu provedor. Então, vocês já descartam. Depois vocês têm que ver o aspecto proprietário de uma linguagem. Por exemplo, o ASP é da Microsoft, o C# é da Microsoft. E vocês sabem que a cada atualização do servidor, às vezes começa a dar bug em alguma função. Em 37 anos de trabalho, nós passamos dores de cabeça com servidores Microsoft por causa disso. Coisa que no Linux, quase que imediatamente já aparecia algum módulo na internet, um zip para você baixar e resolver aquele problema. Depois, existência de projetos prontos. Não vão inventar a roda. Geralmente, por exemplo, programas de contabilidade, vem tudo pronto. Vocês não precisam se preocupar. A contabilidade está consolidada de anos e anos. Programas de orçamento, também. Então, peguem alguma coisa já pronta na internet. Agora, se tiver o fonte for open source, ou seja, já estou enquadrando algumas exigências que nós falamos anteriormente, tanto melhor. Então, se for um projeto pronto, for open source, for em uma linguagem de fácil aprendizado, com ferramentas freeware, pode pegar. É muito melhor vocês pegarem a coisa mais ou menos pronta, porque gerentes de CPDs estão esperando resultados. Eles não querem falar assim, eu tenho os programadores e os analistas mais inteligentes do mercado, eles conseguem mexer com tudo e tal. Porque quando eles saírem, aposentarem ou arranjar outro emprego, aí você vai sentir. E depois, uma coisa importante aqui, tomem cuidado com o modismo. Nós estamos passando por uma época aqui em que nós estamos com o modismo do Python. Só que o Python é uma linguagem assim, genérica, faz de tudo, é como se fosse o Basic no passado. Nós enfrentamos lá pelos anos 2009 o modismo do Java. O que aconteceu? Comprou-se um portal WebSphere para a empresa e hoje ele está ali como um elefante branco. Não tem quase ninguém no mercado que mexa com ele. E a IBM vendeu para uma empresa indiana o tal do portal. E era em que? JSP. Né? JSP e Java são duas coisas dificílimas. Então você não acha pessoas no mercado para mexer. Então estão tendo que migrar para outra plataforma. Imagina, com um monte de matérias já feitas, templates, né, designs prontos e tal. Por quê? Porque cederam ao modismo e o pior, de cabeças de rapazes novos, né, inteligentes, mas muito novos, e ninguém fez a análise das tendências de futuro do produto. Bem, vamos à quarta série de fatores aqui. Isso aqui é uma característica que muito poucas linguagens têm, né? A possibilidade de conexão a outras linguagens com resposta por return. A ponte do PHP com Java tem isso, por incrível que pareça. As outras linguagens, essa conexão, né, você precisa ter um comando do tipo exec para ele executar no nível de console, por debaixo da aplicação, né? E te dá a resposta, você tem que colocar a resposta em um arquivo sequencial, um TXT, um .dat, para ler posteriormente. E isso contando que tenha uma sincronização em que você na próxima instrução vai ler e tenha certeza de que o arquivo acabou de ser gravado. Depois, possibilidade de processamento via chamadas CGI. Gente, no Linux isso é uma moleza. Você rapidamente configura lá no HTTP, no Apache 2, para que você possa usar até saída do Shellborn, do AWK, né, que são comandos poderosíssimos, né, os comandos AWK, para que você possa fazer análise de arquivos e obter respostas ou formatações em HTML. Nisso aí o Linux
ganha de longe do Windows. Disponibilidade de plugins para IDEs. Vamos supor, você está lá, você está acostumado a mexer com o seu Eclipse, surge uma linguagem nova, aí você vai ver, não tem plugin para correção sintática ou para complementação dos comandos automáticos, ou para você ver propriedades e métodos ali, online, né? Você tem que ficar consultando o manual. Então, isso aí é muito importante. Até o Notepad++, né? Ele possui plugin para várias e várias linguagens. Vejam só, né? Bom, e depois ter essa característica, você tem em pouquíssimas linguagens de script para web, que nós estamos tratando de web, né? Que é você poder manipular a região gráfica. Você tem isso em JavaScript, mas você tem isso na linguagem de script, por exemplo, um PHP, um ASP, um JSP. A única que tem agora superfície de gráfico é o PHP. Eu fiquei surpreso de ver que ele agora tem. E isso é importantíssimo, que você já vem com os dados da leitura do banco de dados e você já disponibiliza gráficos em pizza, né, gráficos de barra para o usuário, de linha, qualquer coisa que você sonhar aí. E usando o WebGL, você ainda pode fazer todas essas saídas em 3D. Bem, aqui nós temos um requisito, um fator que tem que ser discutido. Vamos supor que uma empresa tenha uma rede de 500 computadores e está tudo em Microsoft. Tá? Ela foi comprando Windows, foi renovando suas licenças, está lá com aquele negócio. Aí ela partiu para fazer sua intranet, né, e partiu também para fazer uma internet e tal. Até que a internet, padrão Microsoft, ela coloca no Azure e pronto. Aí o carro-chefe da Microsoft na web, vocês sabem, é o C# e o ASP.NET. O C# não é uma linguagem de curva de aprendizagem assim boa, não. Ele tem uma tipação exagerada, ele copiou um pouco o Java. Aliás, eu disse um pouco só para menosprezar o problema, né? É uma cópia, ainda deram uma pioradinha. Então a tipação exagerada tem horas que enervam o programador. Provoca queda de desempenho, tem projetos que tem que ser completamente refeitos e você tem que a toda hora compilar. Quando você tem scripts interpretadas de alto desempenho, você realmente fica pensando. Até o ASP Classic, né, que é interpretado, às vezes supre melhor efeito. Eu trabalhei muitos anos com ASP, quase todos esses 37 anos aí, eu tive que mexer quase toda hora com ASP. E ele era o remédio para a hora que o bicho pegava. Fala assim, não, nós vamos ler em ASP e surtiu um bom efeito, ou seja, interpretado. Então, a compilação do C#, tá? Se você tem Microsoft, você tem que escolher C# ASP.NET, você tem que adotar a compilação e então, nas horas de crise, você simplesmente passa muito apertado. Tá? Tem muito profissional no mercado de C#, mas pouquíssimos com aquele nível de conhecimento que resolva qualquer problema. Principalmente aplicações de pagamento. Agora que tem muito Pix aí, vai ter Pick and Pay, isso tudo demanda pessoas que conheçam muito bem as linguagens para fazer lá dentro e não expor o código em HTML ou em JavaScript. E é o seguinte, sempre que sai alguma coisa nova, eles tentam colocar dentro do IS alguma coisa para web, e o conceito dele, né, que é de objetos ActiveX até hoje, ele não recebe muito bem novidades, não. Eles têm que fazer muita gambiarra, porque são vários e vários níveis de objetos. E agora já está meio tarde para ela abandonar esse modelo. Então é preciso pensar muito, né, em apostar em Microsoft, mesmo que a sua rede, a maior parte dos equipamentos, seja o Windows, tá? E finalmente, o método que vocês vão utilizar.
coloque tudo em uma planilha. A cada um desses fatores dê um número de 1 a 10 como peso, de acordo com a relevância. Se o fator não tiver nada a ver com aquilo que você está mexendo, né? Não tem relevância nenhuma, então coloque 0 para não relevantes. Aí, quando você tiver feito esse levantamento dos pesos e obtiver uma soma, é hora de cruzar os pesos com os custos. Estude também uma solução cloud para aquele projeto que você vai fazer, ou até para o redesenho da sua rede. Escolha profissionais experientes para colocação dos pesos. Não pega aquele funcionário que está com pouco serviço ou aquele que você gosta, não. Pega gente competente, gente com espírito crítico. Né? Não fica pensando assim, não vou colocar fulano, senão ele vai querer discutir, vai querer questionar. Coloque pessoas questionadoras nesse processo aqui para fazer a planilha. E muito cuidado com as consultorias. Quantidade de picaretas vem aumentando desde o início dos anos 2000, se é que vocês me entendem bem. Muito cuidado, porque depois o contrato simplesmente acaba, ele não te deu uma solução, aí ele fala, se você quiser faça um aditivo, mas não chegou ao final o trabalho, meu amigo, ele vai te abandonar e ele não está nem aí, aí ele vai pegar outro cliente que ele vai enganar também. Então, muito cuidado com as consultorias. Bem, com isso, eu acredito que nós demos a vocês muitos elementos, foram 6 slides repletos de informação para vocês, o último até dando o método. Isto aqui é freeware, vocês podem utilizar à vontade, não vamos pedir nenhum direito autoral sobre isso, podem fazer suas planilhas aí, colocar esses parâmetros, aumentar, aqui não tem direito autoral de nada. Eu quero que vocês não sejam enganados, eu não quero que vocês percam dinheiro para a atividade de vocês, né? Eu quero que o mundo progrida aí com muitas aplicações bem feitas e também a um custo acessível, tá ok? Então aproveitem bastante esse conhecimento aí, nós vamos dar mais dicas aqui. Dica não, é a coisa pronta para vocês, planos para que vocês possam fazer suas aplicações web aí com o máximo de rendimento. Então, não percam as próximas aulas dessa playlist aqui. Muito obrigado por sua atenção e paciência. Esse é o final da nossa primeira aula aqui de como usar as tecnologias da internet.